mãozinha que está do lado e fala assim: se você dormir, eu vou puxar seu cabelo. Isso, agora pode sentar. Vou me apresentar. Meu nome é Júlia. Ou Juliana, pode ser. Tô brincando. Meu nome é Júlia, eu tenho 21 anos, eu sou apóstola da comunidade Aliança Cristo Libertador. Eu estou nessa comunidade desde os meus 14. Já morei na comunidade de vida, né, onde a gente gasta o nosso tempo todo para obra. Já estive em missão fora do país, na nossa célula na Inglaterra. Hoje eu estou na comunidade Aliança, então eu trabalho fora. Sou professora de inglês do ensino infantil. E é isso, né? Estamos aí para o que o Senhor quiser. Hoje eu vou partilhar um pouquinho com vocês a respeito de Maria, sobre Nossa Senhora, mais uma mulher virtuosa, né? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você, dá um chacoalhão nela, porque já tem gente meio assim, já entendeu, fala para ela, que o Senhor fez um caminho. Isso. Que caminho foi esse? Eu não sei se vocês estão prestando atenção, né? Mas a primeira pregação, o Senhor falou para nós, com cada uma de nós que estamos aqui, inclusive com a gente primeiro, né? Sobre a cura interior. Minha mãe, esqueci de falar, né? Minha mãe que pregou, eu sou filha dela. E meu pai também está ali. A primeira de rosa da manhã. A Fabiana. Isso, a filha da Fabiana. A minha mãe, ela pregou sobre Esther. Só que ela falou bastante sobre a cura interior, né? Sobre a autoimagem, sobre o se olhar, fez lá a dinâmica do se olhar no celular. Então nós tratamos de muitas coisas internas, né? Muitas coisas nossas, assim, né? Problemas, coisas da nossa cabeça, muitas vezes. A Ariane, agora há pouco, ela trouxe, então nós olhamos para nós, né? Na pregação da minha mãe, a gente olhou para nós. Na pregação da Ariane, ela trouxe a respeito de Ruth, da fidelidade, da perseverança de Ruth, e trouxe um testemunho magnífico que eu me emociono toda vez que eu escuto, que é a respeito do perdão no matrimônio dela, né? E é muito doido a gente ver, porque nós vivemos em comunidade, então a gente vive muito junto e a gente acaba vivendo a vida das outras pessoas também. Então é uma graça muito grande a gente ouvir os testemunhos dos nossos irmãos, né? Então a Ariane, ela trouxe a respeito do perdão e muito voltado para o outro. Então, permanecer naquilo que o Senhor nos pede, permanecer no Senhor, perdoar o outro, né? Fazer escolhas, e muitas vezes as nossas escolhas são para os outros, né? Influenciam os outros. E enquanto eu rezava para essa pregação, que é a última do encontro, o Senhor falava para mim que é uma pregação de envio, é uma pregação de saída. É muito parecido com o querigma, né? Eu acredito que muitas de vocês já tenham escutado sobre o querigma, né? Nós ouvimos sobre o amor do Pai, depois Jesus pecados, depois Jesus morre na cruz, depois o Espírito Santo e saída. Então essa pregação é uma pregação de envio, é uma pregação de ide. Vou explicar melhor ao longo da pregação. Se você trouxe a sua Bíblia, abre aí em Lucas, por favor. Lucas 1. Não dorme, gente, em nome de Jesus. Lucas 1, 39. Lucas 1, 39 até o 45. Todo mundo achou? É a visitação. A palavra diz assim: naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa,
dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. Aqui, para nós iniciarmos, né? Maria, é muito comum quando a gente ouve a respeito dessa passagem, de que Maria se coloca a serviço, né? Maria, ela é a mulher por excelência, que é o nosso exemplo. Depois de Jesus, é o ser humano mais santo que já pisou nessa terra, né? Então, Maria, ela é o nosso modelo hiper, mega, blaster, de tudo, acima de todas as outras mulheres. Maria é Maria, né? Maria é outro nível, como a gente gosta de brincar na comunidade. Então, ela se coloca à disposição. Ela recebe o anúncio do Senhor, do anjo, ela fica grávida do Espírito e logo em seguida ela já vai visitar a sua parenta, Santa Isabel, que também está grávida de São João Batista. E a primeira coisa, e que ficou muito clara na pregação da Ariane, é que nós precisamos fazer esforço. Enquanto ela pregava, minha irmã de comunidade, minha amiga, tirou uma foto daquele vitral ali, que é exatamente nas bodas de Caná, onde o servo está enchendo as talhas, né? E a Ariane falou, precisa de esforço. E Maria aqui, ela mostra que ela fez esforço, né? Para você servir, para nós irmos atrás da nossa própria cura. Glória a Deus, Corinthians vai ganhar. Amém. Então, é preciso esforço. Maria vai, ela caminha. Eu não sei quantos quilômetros, eu já vi em algum lugar, mas são muitos quilômetros do lugar onde ela estava, do lugar onde Isabel estava. Então ela caminha, grávida, provavelmente em cima de um burro, de um jumento, com São José, naquele calor, assim, aquela coisa terrível, né? 100 quilômetros, olha lá, a irmã lembrou. Então Maria, ela se coloca à disposição. Maria, ela faz esforço, ela caminha. E o que nós podemos olhar para a nossa vida e perceber? Nós precisamos fazer esforço. Estar aqui hoje o dia inteiro, num domingo, depois das 2, é um esforço. Para nós, por exemplo, a gente vai visitar as meninas da Fundação Casa no interior de São Paulo, 300 quilômetros daqui. Leva 2 horas e meia, 3 horas para chegar. É um esforço. Eu sair da minha casa e ir na Fundação Casa domingo à tarde, é um esforço. Ir para as missões, um esforço. Fazer terapia, pagar terapia, esforço. Oração de cura e libertação, esforço. Então, tudo aquilo que nós precisamos fazer para nós, para a nossa cura, não importa a idade que nós tenhamos, precisa ser feito muito esforço. Porque se a gente não corre atrás, né, se a gente não enche lá as benditas das talhas, o Senhor vai transformar o quê? Não faz sentido, né? Se o Senhor transformou a água em vinho, se eu não encho as minhas talhas com a água, que transformação que Ele vai fazer? Não tem como, né? Então, a partir do serviço, né, do se colocar à disposição de Maria, nós percebemos que ela fez um esforço, né? Isso precisa ficar muito claro no nosso coração. E aí, logo depois que ela chega lá, na casa de Isabel, a primeira coisa que Isabel fala, a primeira coisa que Isabel sente a presença é do Espírito Santo que estremece o ventre dela. Porque São João Batista, ele se treme todo lá, porque Maria chegou na casa e ela estava repleta do Espírito Santo. Então, assim que João teve contato com o Messias que estava dentro do ventre de Maria, estremece. Então, ali, a presença do Espírito Santo já está, né? E com um grande grito
Espírito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria. A segunda parte é de que existe esse esforço nosso, que nós todas precisamos fazer diariamente, do perdão, de tudo aquilo que a gente ouviu, né? Das curas e tudo mais. Mas existe uma coisa hiper mega importante e mais importante do que qualquer esforço nosso, do que qualquer luta nossa, do que qualquer decisão nossa. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: não dorme, em nome de Jesus, não dorme, cutuca, cutuca. E esta pessoa é o Espírito Santo de Deus. E por que o Espírito Santo de Deus ele é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida? Porque nós estamos na época da igreja que é do Espírito Santo. Então, teve a era de Deus Pai na criação, quando veio o Messias, Jesus, que estava presente nessa terra. E hoje, olha que interessante, hoje a ascensão do Senhor aos céus, Ele promete o Espírito Santo. E o Espírito vem em Pentecostes. Então nós estamos na era do Espírito Santo. A pessoa com que nós conversamos, a pessoa com que nós clamamos, a pessoa que fala pelos profetas, a pessoa que está no nosso meio, a pessoa que move na nossa inteligência, na nossa vida de oração, as palavras, é o Espírito Santo. A pessoa da Trindade que nós estamos mais íntimos é o Espírito Santo. Se nós buscamos, claro, né? É o Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que Isabel, ela sente a presença é do Espírito Santo de Deus. E o que isso nos mostra? É que as nossas curas, as nossas decisões, a nossa falta de perdão, o nosso perdão, as nossas escolhas, elas precisam ser tomadas e elas precisam ser dirigidas pelo Espírito Santo. E por que eu falei no começo que era uma pregação de envio? Porque a partir do momento que em Pentecostes e Maria, a maior mulher virtuosa que já existiu, esteve em Pentecostes no Senato, a partir de Pentecostes, o que acontece? Uma igreja em saída. Eu não sei se vocês repararam, mas na primeira leitura hoje, na missa, isso foi o que mais me chamou a atenção na missa. Na primeira leitura, eles estão lá conversando, em Atos dos Apóstolos, e aí um bendito vira e fala assim: Jesus já tinha morrido, ele estava visitando tudo, ele sobe hoje ao céu, da Evangelho é isso. Mas nessa conversa da primeira leitura, tem um que vira e fala assim: nossa, mas aí você vai vir finalmente tomar o reino de Israel? Vai vir, porque o que eles esperavam? Um Messias militar, né? Que fosse transformar, tomar, entrar em guerra com os romanos, aquela coisa toda. O bonito, Jesus padeceu, viveu a paixão, foi crucificado, flagelado, ressuscitou, e a pessoa estava preocupada se ele ia tomar o poder político. Essa era a maior preocupação dele. Quando eu vi a primeira, eu falei assim: meu Deus, Senhor Jesus, é que de vez em quando a gente é que nem essas pessoas, é que nem esse cara da primeira leitura, né? Mas eles estavam preocupados ainda com as coisas ali, daquele mundo, deste mundo, as coisas materiais. Jesus já tinha ressuscitado, o templo rachou no meio. Literalmente, o templo de Jerusalém, ele rachou no meio. É isso que a palavra fala quando Jesus morre. E ele estava preocupado se Jesus ia tomar o poder político da época. E aí, Jesus fala que não. Aí Jesus repete, né? Não, eu vou mandar o Espírito Santo, tem que ter paciência. Nananana. Sobe aos céus. Daqui a alguns dias, nós teremos a festa de Pentecostes, que é quando o Espírito vem. Para aqueles que estavam e estão abertos à presença do Espírito Santo de Deus, as preocupações dessa terra não se tornam tão preocupantes assim. Pedro, depois
que ele recebe o Espírito Santo de Deus, e ele sai, ele prega para converte 3 mil, né? Não é que ele prega, ele converte 3 mil, é isso que a palavra fala. Ele não estava preocupado com as coisas, se a sogra dele tinha comida para comer, se estava todo mundo feliz e contente, o que os apóstolos iam comer, o que ia vestir, ele não estava preocupado com isso, porque o Espírito Santo falou para ele, pregue, ele foi e pregou. E a partir daquele momento, os apóstolos começam a sair de um em um, e a igreja de Cristo começa a crescer, e as pessoas são convertidas, e aí Paulo se converte, e aí vai lá para Grécia, e eles começam a pregar, e nós chegamos onde nós estamos hoje. Uma igreja de mais de 2000 anos, guiada pelo Espírito Santo, e que permanece de pé. Então, a partir do momento que estes homens, e ao longo da história, e essas mulheres entenderam a potência do Espírito Santo de Deus, nada mais parou eles. Fala para sua amiga do lado, o Espírito Santo vai te potencializar. Coragem. E enquanto a Ariane falava, eu pensava assim, nossa Senhora, eu tenho alguns testemunhos, né? Porque apesar de eu ser nova, eu estou muito cedo dentro da igreja, né? Na verdade, eu sempre fui católica. Meus pais sempre me levaram para cima e para baixo, né? Mas eu digo que eu me converti de verdade em 2017, quando eu fiz o retiro da nossa comunidade. E desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Todos esses anos de comunidade, só para vocês terem noção da loucura, eu mudei todos os anos. De casa, literalmente. Faz 2 anos que eu estou numa casa, isso é um milagre. Mas eu sempre já morei em Cotia, já morei em São Bernardo, já morei na Inglaterra, no Jaraguá, em Pirituba, enfim, uma loucura da vida missionária, né? E apesar de eu ser nova, por graça de Deus, eu já vivi muitas coisas, né? Em comunidade, muitas coisas muito boas, muito maravilhosas, milagres e unção e coisas lindas, mas já vivi muitas coisas ruins em comunidade. E enquanto a Ariane pregava, eu perguntava para o Espírito Santo o que ele gostaria que eu partilhasse com vocês hoje, né? Qual o testemunho? E me vinha muito de que nós, enquanto comunidade, muito por característica do nosso carisma, que é ser sinal da verdade, da liberdade de Cristo, em todas as realidades de escravidão humana. Nós meio que não conseguimos pregar, a não ser a nossa vida. Assim, é muito difícil eu, por exemplo, chegar numa pregação e, sei lá, tentar falar de algo que eu imaginei, ou que eu sonhei, ou que é muito mais bonita, é muito mais fofa. Nós não conseguimos, por quê? Porque nós acreditamos e nós tentamos de fato viver aquilo que a gente tanto prega, né? E a maior transformação, como a minha mãe disse também, né, na primeira pregação, é em nós. Então eu não tenho como dar outra coisa para vocês a não ser aquilo que Jesus fez em mim, aquilo que Jesus fez em mim. Então é a minha vida, né? É aquilo que eu estou vivendo. Então, enquanto a Ariane pregava, eu me lembrava de um testemunho sobre perdão, exatamente sobre perdão, e que entra muito no envio missionário, que é o tema dessa pregação central, né? Porque Maria, ela se coloca em missão, ela foi ajudar a servir Isabel, né? Recentemente, eu passei por uma tribulação, estamos passando por uma tribulação, e eu precisei perdoar uma pessoa, né? Uma pessoa, olha que coisa, perdão atrás de perdão, né? Mas eu precisei muito perdoar uma pessoa que me feriu bastante. E eu lembro que no final do ano passado, que isso ficou mais latente no meu coração, eu comecei a ficar muito doente por conta disso, né? Eu tive amidalite bacteriana, amidalite viral, a minha garganta parecia que eu estava com cachumba. Minha garganta ficou toda inchada, cheia de pus, e tive febre, e fui para o hospital. E o Senhor, toda vez que eu parava para rezar, era isso que o Senhor falava no meu coração, né? É o perdão.
enquanto você não se liberar, não se libertar dessa raiva, o seu corpo vai falar. E aí fiquei com febre, tive gripe, toda hora era uma coisa, gente, toda hora. Eu fiquei 2 meses, 3 meses doente direto. E ao mesmo tempo que eu estava desse jeito, né, e que eu sabia, e eu falava para o Senhor, eu não consigo perdoar agora, não vai, esquece. Então você vai padecer, né? E enquanto eu estava vivendo esse período, que foi muito mais difícil, assim, né? O Senhor, Ele sempre colocava no meu coração de que eu não podia parar. E o que isso significa? Significa viver uma vida, então, de máscara e sorrir para todo mundo, falar para todo mundo, as mil maravilhas e fingir que está tudo bem? Não é sobre isso que eu estou pregando, não é isso que eu estou falando. Mas é no sentido de não parar de servir, não parar de missionar. E até mesmo, nós que somos de comunidade, nós estamos muito mais em missão fora, mas mesmo aqueles que vivem numa paróquia são chamados a missionar na sua paróquia. Porque se tem uma coisa que na igreja tem, é serviço. É trabalho. É o que não falta. Pode faltar o que for, mas não falta trabalho. É incrível. E enquanto eu estava vivendo nesse momento difícil, o Senhor falava para mim, né? Apesar do que você está vivendo, apesar do milagre que você ainda não recebeu, da cura que você não alcançou, da conversão que você tanto deseja, do fulano que te feriu, te machucou, apesar disso tudo, eu continuo sendo Deus. E você, eu, Júlia, que tenho o chamado de ser missionária, de ser consagrada, eu não posso parar na minha própria dor, porque apesar da minha dor, Deus continua sendo Deus. Então, foi assim, e eu tô falando isso pra vocês agora, mas na época, né, nesses meses, principalmente que eu tava doente, ainda estou lidando com as consequências disso na minha vida, mas nessa época que eu estava doente fisicamente, foi muito difícil eu entender isso. Mas uma certeza que eu tinha muito forte no meu coração, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou pra mim, de que eu não podia parar. Porque as meninas da Fundação Casa, elas não têm nada a ver com a minha dor. Elas precisam ouvir sobre Jesus. As missões, as coisas que eu faço dentro da comunidade, eu estou falando da minha vida, mas aqui eu quero que vocês pensem na vida de cada um de vocês. Qual é o meu grupo? Qual é a minha missão? Qual é o meu serviço aqui dentro da paróquia? Não sei, pastoral, bazar, limpeza, lavar um banheiro. Lavar um banheiro é missão também. Santa Teresinha nos ensina isso. O pequeno, o simples é missão também. E por que nós não podemos parar esperando? Enquanto eu não alcançar isso, eu não consigo falar de Jesus. Enquanto eu não consigo falar de Jesus no meu trabalho, eu não consigo rezar por fulano. Não, isso assim é tão fora da realidade, porque assim, o fulano ele não tem nada a ver, ele precisa ouvir sobre Jesus, ele precisa ter uma experiência. O fulano muitas vezes está precisando de mais oração do que eu mesma. E a oração, a intercessão é também um apostolado. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: não pare na sua dor. Em nome de Jesus. Existem pessoas, fala para pessoas, que precisam ouvir sobre Jesus ainda. E mais uma vez eu reforço, né? Não é sobre nós fingirmos que está tudo bem. É por isso que nós fazemos esses encontros. É por isso que em comunidade a gente faz formação, a gente faz adoração só a gente não vive de missão, não é só alegria. Mas é por isso que a gente faz esse tipo de encontro, para nós epurarmos o que está dentro. Mas ao longo dos nossos dias, nós precisamos estar em missão. O Papa Francisco
falava muito disso, né? Uma igreja em saída, uma igreja em missão, uma igreja que não para. Normalmente eu prego muito mais para jovens. Mas aí eles falam, mas eu sou tão nova. Aí quando pega para quem já é mais de idade, mas eu já sou tão mais velha. Não importa. Nós sempre temos alguém pelo qual nós precisamos rezar. E muitas vezes falar, testemunhar. Sempre tem alguém. Pode ser dentro de casa, gente, mas sempre tem alguém que nós precisamos rezar ou que nós precisamos testemunhar alguma coisa. Alguma graça que Deus fez em nós. Quando Nossa Senhora chega a Isabel e o ventre dela estremece, a segunda coisa que depois dessa missão, desse envio missionário que o Senhor colocava no meu coração, era de que precisa existir nos nossos corações a alegria. Isabel fica, maravilhada, ela fala, nossa, estremeceu o meu ventre. Ali brota um fruto do Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito Santo. E ela fica alegre, ela fica contente. Por quê? Porque o cumprimento da promessa, e ali, tanto para Maria quanto para Isabel, o cumprimento da promessa da vida delas, ela era a vinda do Messias. O Messias veio. Elas criam firmemente nisso. Então se cumpriu a promessa. As nossas vidas, nós só seremos verdadeiramente alegres e felizes e mulheres realizadas, contentes, cheias do Espírito Santo, a partir do momento que nós cumprirmos tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. E por que a missão tem a ver com isso? Porque faz parte da nossa vida enquanto filhas de Deus, enquanto cristãs, católicas, enquanto mulheres, de gerar vida, de ser missionárias, de falar, de testemunhar, de rezar. Nós só seremos felizes a partir do momento que nós entendermos que o nosso serviço precisa ser algo assim, em segundo lugar na nossa vida. Primeiro é Deus, depois é o servir. Nós só seremos santos e santas a partir do momento que nós servirmos, independente. Isabel ali, ela se alegra com a presença de Nossa Senhora, porque o Espírito Santo estava sobre Nossa Senhora. Ela se alegra porque ela vê o cumprimento da promessa do Pai. O Pai falou pelos profetas que Jesus ia vir. Isabel, ela vê o cumprimento da promessa e ela se alegra com isso. E nós precisamos ser alegres com isso também. Testemunhar para as outras pessoas a alegria. Porque se eu não sou uma pessoa alegre, se eu não consigo demonstrar minha alegria em ser de Deus, em ser mulher de Deus, mulher virtuosa, mãe, esposa, tia, avó, bisavó, quem que nós vamos atrair para a igreja? Quem que vai querer vir numa igreja onde todas as mulheres é de cara empurrada, os homens, parece que está todo mundo vindo pro velório todo dia? Como que a gente vai atrair? A gente não atrai. É por isso que, se nós não conseguirmos, e eu já rezei muito, por anos, muitos anos, pedindo para o Espírito Santo de Deus a graça de uma verdadeira alegria, de demonstrar isso, tanto no meu rosto, quanto interiormente, sabe? E nós precisamos pedir para o Espírito Santo esta graça, de uma verdadeira e de uma profunda alegria no Espírito, de uma alegria de ser mulher virtuosa, de alguém que permaneceu, de alguém que decidiu pelo caminho do perdão, de alguém que perseverou. Eu comecei testemunhando sobre a questão do perdão que eu falei para vocês e não terminei, né? Mas, apesar de eu nunca ter parado de fazer as coisas, era muito difícil, era muito custoso para mim continuar fazendo as coisas, mas eu nunca deixei, porque eu me sentia muito alegre, muito feliz continuando missionando, né? E depois de alguns meses, eu consegui chegar neste perdão. Né? Depois de muita oração, e ainda muita oração, mas hoje
Eu consigo testemunhar que eu perdoei. E eu tenho a certeza do perdão, por quê? Porque no dia, que foi no domingo da Páscoa, que eu pedi essa graça para o Senhor, eu senti uma alegria muito grande de verdadeiramente estar livre. E foi muita, mas muita oração, muito pedido para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus me dar graça, porque eu não aguentava mais ficar doente, e porque eu estava ruim, e porque isso, e porque aquilo. Então, nós não podemos nos esquecer que o Espírito Santo está a nosso favor, em todas as decisões da nossa vida. Em tudo aquilo que vocês ouviram no dia de hoje, quem vai dar os direcionamentos? Fulana, você precisa fazer isso, tratar essa pessoa desse jeito, você precisa buscar uma terapia, você precisa perdoar fulano, precisa pedir perdão, você precisa ir atrás de ciclano, você precisa servir mais porque você é preguiçoso, ou você precisa rezar mais, você precisa parar de assistir novela, sei lá. Quem vai falar para vocês sobre tudo aquilo que nós falamos aqui é o Espírito Santo de Deus. Nem tudo que nós falamos aqui é para você em todas as linhas, mas tem coisas específicas que o Senhor ele deseja para a sua vida. E quem vai te falar isso? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito. Quem explica as coisas para nós é o Espírito. Quando nós estamos na missa, quem nos explica as coisas é o Espírito. Quando a gente reza, medita a liturgia, quem explica é o Espírito. Quando eu preciso tomar alguma decisão, quando eu preciso de uma graça, quem que revela todas essas coisas? O Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que fala conosco, é Ele que fala pela igreja, é Ele que fala pelos profetas, é Ele que fala conosco. Então, nós só vamos sair daqui mulheres virtuosas ou buscando as virtudes a partir do momento que eu for dose do Espírito Santo de Deus. É só a partir desse momento, porque não adianta muitas vezes nós estarmos há anos dentro da igreja, se nós não temos uma profunda intimidade com o Espírito Santo de Deus, gente. Infelizmente, é muito triste falar isso, porque quem dera fosse fácil, mas se nós não buscarmos essa intimidade, e Maria Santíssima ela foi extremamente íntima do Espírito Santo. Maria ela sabia com quem ela falava. Maria ela sabia onde ela estava pisando, né? Maria ela tinha conhecimento do Senhor. Ela sabia quem era o Senhor dela. Se nós não tivermos essa mesma intimidade, buscarmos essa mesma intimidade, nós não vamos conseguir ser mulheres virtuosas. Nós não vamos conseguir perdoar, nós não vamos conseguir mudar, nós não vamos conseguir missionar, nós não vamos conseguir falar de Jesus, de rezar, de servir, de lavar louças infinitas, de lavar banheiro, Não, nós não vamos conseguir, com alegria, né? Nós não vamos conseguir. É por isso que o Espírito Santo de Deus precisa estar no nosso dia a dia, assim, o tempo inteiro. Eu brinco que eu falo sozinha, mas não é que eu estou falando sozinha, na minha cabeça eu estou falando com o Espírito Santo de Deus. Então eu passo o dia inteiro, eu dou aula, e essa criança fica gritando na minha cabeça o tempo todo. Mas eu sempre estou falando com o Espírito Santo, falo, Senhor, Espírito, me dá paciência, Espírito, eu preciso tomar decisão, e aí, o que eu faço? Senhor, mas será que isso? Tem dia que eu me pergunto para Ele até a roupa que eu preciso usar, eu sei lá, tem dias que, não dá, e a gente precisa caminhar com o Espírito Santo de Deus, porque é só assim que nós vamos conseguir as virtudes. Fala para a irmãzinha, você, cutuca ela assim, ó, bem forte, puxa o ouvido dela. Você precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos rezar. Gente, uma coisinha que o Senhor colocava no meu coração enquanto estava sentada ali. Eu sou a mãe da Júlia, tá? E aí me lembraram ali que eu não falei minha idade. Eu tenho 49 anos, tá bom? Sou casada, tenho 3 filhos. Eu esqueci de falar, né? A Júlia é do meio, tem mais velha de 24 e
mães. Aqui tem alguém que ainda não é mãe? Não é mãe. Levanta a mão. Não é. Só Davi. 1, 2, 3, só 4 mulheres. Vocês ainda não são casadas? Sim, com bagunça. Ainda não. Deus, o Senhor vai preparar um varão bom para você. Aleluia. Vai preparar o filho para quem quer ter o filho, o marido, porque Deus é bom, né? Mas assim, tem uma grande parte já são mães. De repente isso veio no coração de vocês, né? Puxa, como é que faz para uma filha estar na igreja, né? Eu quero tanto que meus filhos vão para a igreja e não vão. Por exemplo, no meu caso, só ela vai, os outros dois não sabem da igreja não. Só a Juliana que me acompanha. Os outros não. Mas uma coisa que vinha muito no meu coração era isso. Se você quer, se você deseja ter os seus filhos dentro da igreja junto com você, ou mesmo sem com você, mas estando na igreja, sejam as primeiras a dar testemunho das irmãs. Do amor, do perdão, da reconciliação, da palavra de Deus. Porque a Júlia está comigo, a Júlia é fruto. Não sei porque o Senhor está conduzindo para isso, mas é porque com certeza ele quer tocar no coração de alguém. A Júlia, ela foi um canal de cura para minha vida. Se você quiser sentar, senta um pouquinho. É melhor. A Júlia, ela foi a porta de entrada para uma cura que eu precisava. Eu não engravidava. Quando eu me casei, eu não engravidava. Por quê? Porque eu tinha uma grande dificuldade com a minha mãe. Eu não perdoava a minha mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade. E passaram muitos anos e eu queria casar, ter filhos. E eu casei e demorei muito para engravidar. E eu nunca quis ser mãe de menina. Eu tinha medo de ser mãe de menina porque eu passei por abusos e uma série de coisas na minha infância. E eu achava que quando eu tivesse uma filha, essa minha filha passaria pelas mesmas coisas que eu. Então eu tinha medo dessa minha filha sofrer, né? E passar pelas mesmas coisas. Aí eu tive o Tiago, tive o primeiro filho, eu perdi, depois tive o Tiago. E aí quando eu engravidei da Júlia, foi um susto para mim. Um susto. Eu comecei a chorar quando a médica falou para mim: olha mãe, é uma menina. Eu comecei a chorar muito porque eu tinha medo de ser mãe de menina. Porque eu tinha medo de me frustrar, porque eu tinha medo de não saber cuidar dela, porque eu tinha certeza absoluta que a Júlia ia sofrer tudo que eu sofri na vida. Eu tinha certeza que ela ia sofrer, né? Coisa de gente maluca, né? Eu tinha certeza disso. E aí quando a Júlia nasceu, foi a maior graça que eu pude ter na minha vida. A maior graça. Por quê? Porque ali eu tenho certeza que a libertação veio na minha vida. Por quê? Porque eu consegui abrir espaço do meu coração para receber todos os filhos que Deus quisesse me dar, inclusive até aquele sexo na qual eu tinha medo de encarar, que era o sexo feminino, né? Então de novo o Senhor vem falar para que a gente não tenha medo de ser mulher. Eu não podia ter medo de ser mulher, eu queria ter filho. Eu não queria ter filha, eu queria ter filho. Por quê? Porque eu tinha medo, em primeiro lugar, de ser mulher e de receber uma filha, mulher de Deus. Mas Deus me deu a Júlia, e através da Júlia, a minha maternidade, a minha feminilidade foi completamente transformada. Amém. E se você quer ser mãe, ou tem filhos, e não sabe como o filho vem para a igreja, ou não sabe como ser mãe, ou tem medo da maternidade, ou coisa do tipo, até mesmo da sua feminilidade, não tenha medo de ser você. E os seus filhos, o maior testemunho que você pode dar para eles é o amor de Jesus e a verdade, gente. A verdade, meus irmãos. A verdade. Nós não somos, porque somos mães, melhores do que os nossos filhos. A cura da minha relação com os meus filhos veio a partir do momento que eu sentei com eles e tive a coragem de contar para eles a minha história de vida. De onde eu vim, o que eu passei, quais foram os meus sofrimentos, as minhas frustrações. E eles conseguiram enxergar e olhar para mim e ver que eu não sou um ser superior, que não tenho defeito, que não tenho falhas, que não tenho pecado. Não, mas que eu sou uma mulher comum, que tem medo de errar, mas que ama mais do que tudo e que só deseja que os meus filhos sejam salvos e conheçam ao Cristo. Né? Então, se você tem alguma dificuldade com um filho seu, de repente só está faltando um diálogo. De repente só está faltando você abrir seu coração e falar para ele das dores mais profundas que você vive. Porque deixa eu te contar, os filhos não têm bola de cristal. Não tem, né? E nós também não temos. Então abra o seu coração e vivam aquilo que vocês estão ouvindo hoje aqui, porque com certeza os filhos de vocês também serão tocados, vão olhar na vida de vocês e vai para seguir a Cristo. Tá bom? Ou pode levantar? Deixa eu só falar. Tem que ficar só mais um minutinho. Dá licença.
sempre. Toda. Desde a hora que a Júlia, eu fui lá perguntar o nome dela, aí eu falei para as minhas amigas do grupo de oração. Olha aí, é uma profecia. Uma Júlia. A minha Júlia um dia vai estar lá pregando. Eu vim aqui na frente falar para vocês, porque eu vivi exatamente o contrário. A minha filha era da igreja. Ela me trouxe para a igreja. E ela foi embora. E no meio dessa dor tão terrível da gente perder um filho para o mundo, o que o Senhor colocou no meu coração? Minha filha, cuida dos meus, que eu estou cuidando dos seus. E aguarde o meu tempo com alegria. E foi justamente o que a Júlia estava falando aqui. Para a gente aguardar o tempo de Deus com alegria. Se os nossos filhos não estão no caminho de Cristo, a gente continua rezando, dando exemplo e mostrando a alegria que vem de Cristo. Eu duvido que aqui alguma de vocês já me viu triste. Estou sempre feliz, porque eu sei que o que o Senhor prometeu, Ele vai realizar. E pode ser que eu não veja. Então, enquanto a gente espera o tempo de Deus, rezando pelos nossos filhos, vamos esperar com alegria. Amém? Amém.